Muitos jogadores são draftados e constroem a carreira inteira em uma franquia só. Eu sou o Edu. Eu sou o Kai e hoje vamos falar de jogadores que foram lendas em uma franquia e do nada resolveram mudar de equipe. Pra gente começar, pessoal, o primeiro, mano, é ele, Hakeem Olajuwon. Pra quem não conhece, né, Hall da Fama, 12 vezes All-Star e 2 vezes campeão também. O Hakeem, rapaziada, foi draftado e construiu a carreira inteira em Houston, desde 85 até os anos 2000, tá? E com 38 anos ele decidiu sair de Houston, em vez de aposentar, ele foi uma temporadinha em 2001, 2002 pra Toronto, mano. O Houston na época tava em rebuild e o Raptors ofereceu mais salário do que o Houston na época. E daí o Hakeem queria competir, né? Último aninho de carreira e tal, vou competir. Aí foi lá jogar com o Vince Carter e o time caiu na primeira rodada, porque o Vince Carter lesionou. Em relação à estatística, nem no Houston o Hakeem já era aquele Hakeem ainda, tá ligado? Ele tava fazendo 10 pontos por jogo e 7 rebotes. Em Toronto, ele diminuiu tudo, com um bloco só por jogo, 7 pontos e 6 rebotes. Então, tipo assim, querendo ou não era aquele Hakeem que fazia, sei lá, 24 pontos, 14 rebotes e 4 blocos, tá ligado? Então não era aquele Hakeem mais. Seria um bom banco no meu Spurs. E o próximo, amigos, é ele, mano, Michael Jeffrey Jordan. Não precisa de apresentação, é o GOAT, mano. Todo mundo sabe que o Jordan foi draftado e seguiu a carreira toda em Chicago. Teve aqueles casos de aposentadoria 2 vezes, né, que ele aposentou em 94. E depois de ganhar o 6º título, ele aposenta por 3 anos, mano, que é 99, 2000 e 2001. O cara gostava de tirar umas férias, velho. Ele comprou umas ações do Washington Wizards durante a aposentadoria dele. E do nada, mano, se apresentou como jogador, disse que ia jogar a temporada, ia levar esse time pro playoff, não sei o quê. Mas infelizmente, ele já não era mais o Jordan de Chicago e não conseguiu levar o Wizards para os playoffs nenhuma vez. Pô, se você for olhar pelas estatísticas, tá? Só pelas estatísticas, nos 2 anos, o Jordan chegou a ser All-Star e ele fez 22 pontos por jogo na primeira temporada e 20 na segunda. Aproveitamento era meio ruim comparado aos que ele teve em Chicago, né? Mas, mano, ainda era um jogador bom. Mas eu acho que até o elenco do Washington era bem ruinzinho. É, teve o caso dele draftar o Kwame Brown, que virou um bagre do esporte ainda. Eu acho que foi um dos únicos casos que o jogador era presidente do time enquanto também jogava ao mesmo tempo. Não, e, mano, pra mim ele tinha que ter aposentado em Chicago mesmo, não ter jogado em Washington com 38, 39 anos. E falando em Jordan, temos o parceiro de Chicago, mano, Scott Pippen, mano, que também é Hall da Fama, não precisa de apresentações, né, 7 vezes All-Star, 6 vezes campeão da NBA. E o Scott Pippen também tem o caso dele ser draftado por Chicago e ter jogado até os 32 anos, vulgo 97, 98, em Chicago, mano. Mas já o caso do Scott Pippen é também isso, com 32 anos ele joga em Chicago e do nada ele vai pra Houston. Joga uma temporada em Houston e joga 4 temporadas em Portland, mano. Até os 37 anos ele fica em Portland. Em Houston foi um caso bem complicado, porque ele chega pra fazer um Big Three de velhinho, mano, com Charles Barkley e Hakeem. Eu ficaria louco vendo esse time, tá? Eu diria que era campeão mesmo, não importa se esse cara tem 40 anos. Era 3 craques, velho. Mas daí deu errado, foi brutalmente varrido no primeiro round. Aí foi pra Portland tentar ganhar dinheiro e fazer o dele ali, e foi brutalmente varrido várias vezes pelo Lakers. Mas vale citar também, que é legal de dizer, com 38 anos, depois de 2003 ele ter ficado em Portland. Em 2003, 2004, ele volta pra Chicago. Realmente nem joga direito, mas ele volta só pra aposentar mesmo. Não tem médias boas, né? Ele joga 6 jogos como titular e 23 jogos jogados, né, na temporada. Mas é legal citar que pelo menos ele voltou pra Chicago, pelo menos pra falar, eu estou aqui pra aposentar minha carreira. Foi só pra fazer as declaraçãozinhas bonitinhas de, eu sempre torci pra franquia e tal. Era tipo o que o Jordan devia ter feito, né? E o próximo caso, mano, é uma legend do time do Caio, mano. É um Spurs legend. Esse daí é grande, tá? Tony Parker, rapaziada. Hall da Fama, 6 vezes All-Star, 1 vez Finals MVPs, 4 vezes NBA Champions, mano. Tony Parker é draftado com 19 anos pelo San Antonio em 2001 e fica no Spurs até 2018, tá? Com 35 anos. Do nada, em 2019 e 2018, ele vai pra Charlotte, mano, que é o time do gigantesco Eduzão aqui, né, mano? E, mano, o motivo dele ir pra Charlotte é porque realmente ele não queria jogar a carreira inteira num time pequeno, entendeu? Aí ele quis ir pro Hornets, mano, porque daí era um time gigantesco e daí ele quis jogar, entendeu? Claro, claro. Bom, ele foi pro Hornets, na verdade, né? Porque o Jordan chamou ele e porque também ele tinha uma boa relação com o técnico da época e queria jogar com o Batum. Só fez manchar a carreira dele, velho. Jogou em time pequeno. Aí, não ganhou título, não foi nem playoff essa bomba aí. Ó falido, mano. Vale lembrar que alguns rumores também de foi uma meteção de louco da parte do Spurs, porque o Tony Parker, eles achavam que ia assinar de todo jeito, independente do contrato que eles dessem. Não botaram fé que ele tinha realmente capacidade de ir pra outra franquia, tá ligado? E eles queriam o Tony Parker lá pra desenvolver o jogo. As cifras não assustam o Hornets, entendeu, Kai? O dinheiro não assusta, velho. Não assusta o gigante, mano. Ele quis ganhar dinheiro no gigantesco, né? Shaquille O'Neal. O Shaq, rapaziada, não precisa de apresentações também, como eu sempre digo, né? Hall da Fama, 4 vezes NBA Champions
15 vezes All-Star, 3 vezes Finals MVP. E, mano, o Shaq já é um caso diferente, porque o Shaq, ele é draftado por Orlando, fica até os 23 anos em Orlando e vai pra Lakers, né? Fica dos 24 até os 31 no Los Angeles. Aos 32 vai pra Miami, em 2004, né? Ele vai pra Miami. Ganha um título em Miami, né? Depois, nos 35 anos, ele vai pra Phoenix. Fica 3 aninhos em Phoenix, joga em Cleveland. E depois, com 38 anos, joga em Boston. Ele tá no vídeo por esse motivo, jogar em Boston, mano. Com 38 anos, em 2011. Cara, não tinha porquê. Até o Phoenix, ele ainda era um jogador útil, All-Star ainda. Mas pela idolatria que ele tinha em Los Angeles, mano, não faria sentido ele ir pra Boston com 38 anos, nem jogar direito, só por ir, mano. Então, tipo assim, o final de carreira dele é meio estranho, até por depois de Miami fica meio estranho, de ele ir pra Phoenix, depois pra Cleveland. Depois de Miami ele se torna um viajante da bola, tá ligado? Mas em Boston é meio estranho ele ter ido pra Boston, até ele vai estar passando aí no vídeo, mano. Ele com a camisa de Boston é muito estranho, mano. O Shaq foi jogar com o LeBron durante um tempo no Cavs, né, como o Edu falou, mas daí teve muito problema físico e o Celtics estava sem pivô. Daí ele brotou lá no Celtics, também jogou 37 jogos, aposentou no meio da temporada, todo cagado, problema, cheio de lesão. E, mano, Lakers Legend aposentando com camisa do Celtics é triste, tá? Olha, rapaziada, se vocês não deixarem o like, inscreverem no canal, o ídolo de vocês, tá? O jogador que tá no time de vocês atualmente, o melhor franchise player aí, mano, vai pro rival, mano. É tipo o Embanyama e agora pro Houston, velho. Não é nem coisa que se fale, velho. Então já deixa o like aí, mano. O próximo é um cara que eu gosto muito. E também, mano, acho que todos no vídeo são Hall da Fama, né? Então todo mundo deveria conhecer, mano. Que é ele, mano, Dwayne Wade. Eu gosto muito do Dwayne Wade, sempre gostei do jogo que ele joga, né? Hall da Fama, 3 vezes All-Star, 3 vezes campeão, 8 vezes ao NBA e uma vez Finals MVP também, Dwayne Wade. Que a propósito, jogou com o Shaq em Miami, eles foram campeões junto. E o Dwayne Wade também é um caso, fica meio que Scott Pippen. Eu considero que ele é mais ou menos igual ao Scott Pippen. Porque ele joga em Miami, ele é draftado com 22 anos em 2004. Joga em Miami até 2016, com 34 anos. E em 2017 ele joga em Chicago por uma temporada. Depois joga uma temporada em Cleveland, tá ligado? Com 36 anos. Então, quando ele saiu do Heat a primeira vez, ele assinou por 2 anos com o Chicago Bulls. Ele é garoto de Chicago, né? Então até faz sentido, tipo, devia ser torcedor na infância e tal. Só que daí ele rescindiu com o time e assinou com o Cavs pra jogar com o LeBron de novo. Aí teve toda a história da volta do Du e não sei o quê. Mas daí rapidinho, antes do meio da temporada, o Cavs também trocou ele. E daí ele voltou pro Miami, velho. É isso que eu ia falar. No Miami de novo. Ele voltou pro Miami, jogou bem em Miami. Não jogou bem, mas também não foi ruim, mano. Ele volta pro Miami com uma temporada bem melhor que ele teve em Cleveland. Ele consegue fazer 15 pontos no sexto homem de Miami. E chega a ser All-Star também na última temporada. Então isso é bem legal. Com isso, rapaziada, vocês conseguem ver, né, mano? Acho que todos os casos que a gente falou ainda continuam sendo ídolos nas equipes, tá? Mas, mano, eu mesmo sou um pouco anti esses acontecimentos, tá? Claro que teve alguns que falharam, né? A gente não trouxe até casos que foi o time que não quis o jogador mais, né? Que eu acho muito triste isso até. Tem o caso do Paul Pierce, né? Que poderia finalizar a carreira inteira no Boston, mas ele infelizmente é tradado pro Brooklyn. Eu sou fã do jogador finalizar a carreira inteira. Tipo, o próprio Tony Parker, mano, não faz o menor sentido ele ter vindo pra Charlotte, tá ligado? Não era um time que ia brigar por algo. Ele só realmente tava zero. Ele ficou bravo porque não quis renovar, não quis fazer um contratinho da hora com ele, mano. Ele foi pra Charlotte, veio pra Zé lá, mano. Eu acho que fica um pouco feio também, pô. Não dá pra dizer. Agora eu não posso dizer, o Tony Parker jogou junto com o Tim Duncan e Manu Ginobili a carreira inteira no Spurs, tá ligado? Por uma temporadinha que não era nem pra ganhar título, cara. Isso eu me revolto um pouco, sinceramente. Agora, nos casos tipo do Hakim, eu já acho mais entendível, porque era um cara que achava que ainda tinha basquete pra continuar jogando e que a franquia ia tancar, tá ligado? Então, tipo assim, pô, eu converso com a franquia ali, vocês querem tancar, eu quero continuar competindo e eu aceito ser trocado, tá ligado? Ser trocado, assinar com outro time. Mas que fica feio na carreira, fica. Mano, fica, velho. Por isso que o Lamelo Ball vai aposentar a carreira inteira no Hornets, Brandon Miller, com Knapp, vai ficar tudo lá em em Charlotte, beleza? E, enquanto isso, Victor, com 26 anos, vai ir pra Dallas, velho. Tu quer falar isso, mas o Lamelo com o tornozelo do jeito que vai, daqui a 2 aninhos já tá aposentado mesmo, logo no Hornets. Beleza, Kai. Pessoal, de novo eu pedi pra vocês deixarem o like, inscrever no canal. A gente tá começando com esse canal aqui, mano, fazendo uns vídeos da hora aí, mano. Comentem aí se vocês gostaram, comentem ideias que vocês queiram ver nos vídeos. E deixa aquele famoso like e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto.